Olá, gente. Bom dia. Eu me chamo Laísa Gabriela Ayalodá. Eu sou a idealizadora do projeto Ocandudu e hoje estamos aqui para falar sobre saúde mental. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra. Eu estou usando um ojá vermelho, um óculos preto. Estou com um relógio preto no pulso direito. Estou vestindo uma camisa branca que tem uma logo do projeto com um coração humano e uma saia vermelha. Este projeto foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. A Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022. Hoje estamos aqui, no terreiro do Bogum, Zogodobogum Malay Rundô, que é um coelho de candomblé Jeje-Marim, localizado aqui no bairro do Engenho Velho da Federação, que é um local histórico importante, conhecido por sua tradição na língua Euefon, originário do reino do Daomé, costa oeste do continente africano. Foi fundado por Ludovina Pessoa, sacerdotisa escolhida pelos Woduns para fundar 3 templos na Bahia. O Zogodobogum Malay Rundô também é conhecido pela sua ligação com a Revolta dos Malês, um movimento de insurreição de escravizados que ocorreu em Salvador em 1835. O terreiro possui mais de 300 anos de história e atualmente é conduzido pela sacerdotisa Nadoji Índia. A primeira atividade que a gente vai realizar aqui é sobre saúde mental no candomblé. Quem cuida de quem cuida? Vamos falar sobre saúde mental e física no candomblé, focando em um aspecto muitas vezes negligenciado: o bem-estar dos líderes religiosos, sacerdotes, sacerdotisas, que desempenham um papel fundamental na comunidade. Serão analisadas as pressões, os desafios, as demandas emocionais associadas às responsabilidades espirituais. Nós vamos discutir quais estratégias de autocuidado e apoio emocional, não só os sacerdotes, mas as pessoas que fazem parte do templo estão tomando. É uma conversa importante sobre como manter o equilíbrio entre o cuidar de si e cuidar dos outros. Para essa roda de conversa, a gente convidou Laura Almeida, que é psicóloga, Cláudia Auracá, que fomos de Bessem, daqui, Vodunce, daqui do Berreiro do Bogum, e Almerson Passos, psicólogo, e também Babaebé, do terreiro Ileaxião Minfã. Bom dia, gente. Colofé, a bênção de todos, Baba Miondé abençoe. Eu me chamo Almerson Cerqueira Passos, Otumbabaebé do Ileaxião Minfã, Odelaió, psicólogo. Vou fazer minha autodescrição, Eu sou um homem negro, estou com um equeté branco, óculos preto, uma roupa bordada azul e branca, calça branca e xadrez branco. Bom dia, comunidade. Eu sou Cláudia Oraca, Gorense Dan, Fomo de Bessem, Zogodobogum Malay Rundô. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, com cabelo descolorido, loiro, curtinho, em trajes tradicionais da religião do candomblé, todo de branco, pano da costa, camisu, calçolão e um devó. Estou descalça nesse momento. Eu prefiro para sentir a energia dos meus vodões me tomando para me dar mais força. E utilizo no meu pescoço contas que são também tradicionais da nossa religião, né? E o mocã, que marca que para mim é a peça mais importante que eu estou usando aqui, que marca a minha condição de ainda Iaô, porque eu ainda não passei para a fase seguinte, apesar do meu tempo de iniciada, ainda não passei para a fase seguinte, e isso para mim, utilizar esse mocã é muito importante, porque eu sou tradicionalista, então onde eu vou, eu carrego esse mocã. Oi? Oi, pronto.
Bom dia, a bênção a todos. Peço licença à minha ancestralidade, a ancestralidade desse lugar, para me apresentar. Eu sou Laura Almeida, sou psicóloga, estou aqui, né, honrosamente, né, compondo essa mesa para falar de um tema tão importante, né? Peço licença a esse chão para falar de cuidado, né? Fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, uso tranças douradas. Estou usando um anel, um colar e uma pulseira dourada, um vestido branco e um óculos preto. E uma sandália branca também. Vamos lá. Para falar sobre saúde mental no candomblé, né, diante de tantos aspectos que a gente tem negligenciado, e eu não digo nem só no candomblé, mas na sociedade em si, eu observo, né, pelas minhas vivências, que as pessoas têm ainda um pouco de preconceito quando se trata de pensar numa terapia, de pensar nesse autocuidado, de pensar no se acolher, na verdade, porque a gente passar por esse processo é um autoacolhimento, é a gente entender que a gente precisa fazer determinadas reflexões para nos entender, nos autoanalisar. Então, dentro dessa dinâmica, né, pela vivência de vocês no espaço de terreiro, eu queria que a gente discutisse, né, um pouco sobre isso e queria que a gente iniciasse por você, Almerson, para a gente dar esse pontapé inicial. É um tema delicado e necessário, né? Eu tracei aqui um itinerário para pensar a saúde mental numa outra perspectiva, que é uma perspectiva que eu tenho trabalhado muito na minha clínica, tá? De uns tempos para cá, eu tenho me aprofundado muito em uma epistemologia que é uma epistemologia de terreiro, e é desta forma que eu tenho pensado saúde mental, sobretudo para o nosso povo, né? Quem me conhece sabe, né, pelas redes sociais, a forma como eu penso, e é justamente desta maneira que eu vou tentar, porque uma tentativa é mostrar para vocês como é que a gente pode pensar saúde mental para além dessas lentes eurocêntricas, branco-normativas, enfim, tá? Primeiro eu vou começar com o Itam. Né? Então, são um conjunto de narrativas míticas, né, de origem nagô, né, Yorubá, que contam histórias, né, sobre a nossa ancestralidade, as divindades dos orixás. Né? Eu vou trazer aqui uma perspectiva em Yorubá nagô, tá? Que é a perspectiva pela qual eu descendo as minhas águas. Né? Existe um Itam, que eu vou resumir, que eu não tenho muito tempo. Existe um Itam onde Adjalá, Barra Batalá, ele precisava muito, ele consultou Orumilá, Ifá, e ele precisava muito da ajuda dos orixás em relação a um corpo, a uma cabeça, né? Porque Adjalá é o fazedores de cabeça, né? É um orixá funfum, mas só que ele precisava de uma urgência para dar vida àquele corpo, né? E aí ele convoca todos os orixás, né? Todo o panteão dos orixás, e diz assim: eu preciso que algum de vocês, alguém, assuma essa missão agora. E aí ele foi passando, né, a bola para os orixás, e todos os orixás, eles disseram que podiam, mas que tinham algo a fazer antes. Então, assim, eu vou, mas eu preciso fazer isso, eu vou, mas eu preciso... E qual foi o único orixá que disse, não, eu estou pronto agora? Ori. Então, hoje, a minha perspectiva de saúde mental vai ser toda embasada na epistemologia de Ori, que é a epistemologia que, de uns tempos para cá, eu tenho me aprofundado bastante e trabalhado na minha clínica, né, com meus pacientes. Para quem não sabe, Ori é o orixá primordial, é o orixá pessoal, é o eu-orixá. Ori é o único orixá
que retorna para com a gente para a massa de origem. Porque orixá, que a gente conhece, além do Ori, né, é o nosso orixá mítico ancestral. Então, eu, enquanto homem de Odé, de Oxóssi, eu sou de Oxóssi. Então, a minha jornada no Aie é uma jornada de filosofia para aprender com Oxóssi, né? Então, Oxóssi é a minha jornada aqui no Aie, né? No mercado de Exu, que eu não tenho acostumado a pensar mais Aie e Orum como terra e céu, porque essas são traduções equivocadas. Então, assim, Aie é um mercado de Exu, esse mundo, né? Um mundo físico para a gente. Então, eu vou falar pensando em saúde mental a partir da filosofia de Ori. Por que a filosofia de Ori? Porque eu não vou falar sobre ritualística. Então, na minha clínica, eu tenho aprofundado um pensamento sobre a filosofia de Ori. Filosofia é conhecimento, é saber, né? Eu não falo sobre rito, né? Rito é uma outra coisa, né? Para quem é de terreiro, enfim, é uma outra perspectiva. E aí existe uma frase em Yorubá que diz: Emi e alodeni nuará, que significa a respiração é a rainha do corpo. A respiração é a rainha do corpo. Quando falta respiração para a gente asfixia Ori. Quando nos falta respiração, né, pensar de uma forma bem ampla, a gente asfixia Ori. Então, quando nós estamos estressados, adoecidos psiquicamente, passando por algum, sei lá, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, um burnout, enfim, né? Quando nós estamos em sofrimento psíquico, qual é o primeiro sintoma, um dos primeiros sintomas clássicos de um transtorno de ansiedade? Respiração curta. Não é verdade? Clássico, existem inúmeros, né? Mas palpitação, né? Suor, insônia, mas a gente começa a respirar de uma maneira muito curta, a palpitação, o Ori está asfixiado. Então, a respiração é a rainha do corpo. Emi. Emi, na tradução iorubá, significa alma, eu não gosto. O princípio vital. Emi é o princípio vital, é o ar que a gente respira. Não à toa, Oxalá também é uma divindade responsável por esse elemento na natureza. Então, um corpo sem ar é um corpo sem vida. Né? E aí, para pensar Ori, nesses termos, eu preciso pensar também no Okan. Okan, coração físico. Na tradução em Yorubá, Okan é coração físico. Nessa perspectiva, diferente do que a gente aprende no Ocidente, de que as emoções elas estão totalmente alimentadas no sistema límbico, que é na cabeça, para o povo Yorubá, as emoções, o Okan é a sede das emoções. Então, as emoções, elas estão no coração. Né? Então, o que são as emoções? O Okan as emoções são esses estados, né, que falam sobre um sentimento, uma sensação, uma perspectiva de mundo. Né? Representa os sentimentos individuais do Ará Aie. Ará, corpo, Aie, mercado. Né? Então, o Aie é o único lugar onde possuímos um corpo físico. Todas as outras composições ancestrais, elas são imateriais. Né? Então, só o Ará, o corpo, é um estado físico. Então, assim, a emoção é o território mais poderoso da nossa existência. E por isso que a gente, para pensar saúde mental para o nosso povo, a gente precisa olhar para o Okan. Né? Por quê? Porque existe uma afirmação em Yorubá que diz: viver é sentir. Né? E hoje, cada dia que passa, nessa sociedade, que a cada dia é uma barbárie, né? Sobretudo de atravessamentos e violências com o nosso povo, sentir tem sido algo muito difícil. Né? Então, ninguém deve se privar dos seus sentimentos, porque quando a gente se priva dos nossos sentimentos, do ponto de vista da saúde mental, a gente se desconecta desse vínculo Ori-Okan.
Ori Okan, né? Sede dos sentimentos elaborados, Ori Okan, sede das emoções. Né? Então, quando nós estamos em desconexão do ponto de vista da saúde mental e da psicologia de Ori e Okan, nós teremos diversos adoecimentos, né? Porque não está em equilíbrio. Então, é importante a gente, nesse movimento de pensar saúde para o nosso povo, voltar para o coração. Né? Por quê? Porque a cabeça para o povo iorubá está no coração. Por isso que quando a gente tem algum tipo de... Vou trazer muita ansiedade, porque é algo que chega mais, apesar de... Né? Mas eu vou trazer ansiedade porque acho que está mais próximo da gente. Você acabou de dizer, quando a gente tem um sintoma muito clássico da ansiedade, palpitação. Palpitação, onde é que se localiza a palpitação? No Okan. Então, diferente do Ocidente, todos os nossos sentimentos, eles são espaços, eles são fundamentos habitados no coração. Por isso que o coração dói, angústia. Dói mesmo. Tem gente que dói essa região, né? Da insônia, tudo. Então, assim, por que é difícil olhar para o coração? Porque a colonização nos induz a pensar que o Okan não é alimento para Ori. E Okan é alimento para Ori. A gente ouve muito dizer assim, aquela pessoa não dá certo, é muito coração. Ou, como é que você vai construir um terreiro, ser líder de um terreiro? Você tem que ser firme. Mas associa muito a firmeza à dureza, à rigidez, à dificuldade de aceitar a mutabilidade, né? Porque se você não aceitar a mutabilidade do mercado, você vai viver o tempo todo em bi. Né? Que bi é o estado desafiador, é a terra árida do nosso caminho, é bi. Então, assim, quando a gente vê isso muito, principalmente dos mais velhos, né? Por causa da história de vida, do processo sociopolítico, né, do Brasil. Então, tem que ser firme, tem que ser duro. Não pode baixar a cabeça. Não tem negócio de coração, presepada. Que presepada? Conversa fiada, não é? Minha mãe mesmo fala isso, né? Então, assim, existe uma satanização, uma demonização do Ocidente sobre o coração. E a gente precisa se perguntar por quê. Não é? Porque para nós, povo de terreiro, o coração é uma dimensão importante para pensar saúde mental. Ok? Então, no mundo de hoje, há um excesso de racionalidade e ausência de coração. Então, nós vivemos o tempo todo adoecidos. Né? Por quê? Porque quando você tem excesso de racionalidade e ausência de coração, você perde a potência do sentir. Quando eu, enquanto psicólogo, atendo os meus pacientes ou que chegam pacientes novos na minha clínica, esse é um sintoma muito recorrente nas narrativas desses pacientes, a potência do sentir. Eles se perderam dessa potência. Né? E aí, quando eu penso a potência do sentir, eu estou estendendo não só para os povos de terreiro, mas para todo mundo. Né? Porque aqui eu estou trabalhando filosofia, não estou trabalhando ritualística. Então, assim, quando você vai escutando clinicamente o seu paciente, você percebe que o adoecimento vem muito porque essa potência do sentir está muito distante do caminho dele. Então, a gente precisa fazer um resgate dessa potência, né? E aí a pergunta que fica, por que a saúde mental para nós, comunidade de terreiro, precisa ser pensada numa filosofia de intervenção psicológica para além dos paradigmas hegemônicos e eurocêntricos? Aí eu respondo com um provérbio em Yorubá. Kosiemi lefuoni ohun tiori recogbar. O que é que significa isso? Nenhum espírito pode lhe dar o que a cabeça não aceitar. Nenhum espírito pode te dar o que a cabeça não aceitar. O que é que eu estou dizendo? Nenhum orixá mítico ancestral vai nos abençoar sem que antes o Ori aceite. Ori é o eu orixá. Por isso que na maioria das ritualísticas a gente dá comida ao povo da rua, mas quem é o orixá que come? Ori. Ori precisa comer, porque Ori precisa estar bem para aceitar as bênçãos que você vai receber. Então, às vezes as pessoas dizem assim,
Eu quero tanto aquela relação, né? Eu estou sentindo, eu quero insistir, mas se Ori não quer, não vai adiantar. Se Ori não quer, não vai dar certo. Então, pensar saúde mental nessa perspectiva afrocentrada, contra-hegemônica, é pensar, eu tenho pensado muito esse desequilíbrio entre Ocã e Ori. Estou terminando já, tá? Então, assim, Ori é o orixá mais poderoso da nossa existência. Ori pode nos curar, mas pode nos matar. Ori pode nos curar, mas pode nos matar. Ele pode nos trazer felicidade, alegria, mas também pode nos trazer tristeza. Se essa desconexão se acentuar a cada dia que passa, você não olhar para isso, né? Então, como é possível a gente também ter uma relação de intimidade com Ori? Conversando com Ori. Na nossa cultura, na nossa filosofia e religião também, tudo é feito a partir do Ofu, que a gente fala que é Ofó, a palavra encantada. Se você vai macerar uma folha ou no pilão, você tem que produzir um encantamento naquelas folhas. Porque se você rala só por ralar, ali não é um banho. Você tem que dar energia, né? Naquelas folhas, você tem que... Eu, massacoxé, eu, boborixá. Você está cantando, você está ali pedindo ao sangue, né? Dentro da minha nação. Uma força para que aquele banho ele tenha um axé necessário, né? Para, por exemplo, acalmar Ori, né? Então, é difícil conversar com Ori, porque nessa sociedade, o racismo, a colonização, ela tenta decepar nossa língua. Então, se a gente não consegue falar sobre o que sentimos, possivelmente a gente vai ter dificuldade de conversar com Ori. Porque um dos grandes dispositivos coloniais perpetrados para o nosso povo, contra o nosso povo, foi o silenciamento. Então, Ori é uma relação que você conversa com ele. Né? Tem rezas para Ori. Né? Ori, ó. A gente precisa conversar. Tem, os mais velhos ensinam a gente a todo dia que acordar, vai no sol ali, né, na janela, Ori, ou conversa com Ori. É importante esse movimento de pensar Ori, pensar saúde mental, porque quando eu estou na clínica, eu percebo que os pacientes, sobretudo pessoas pretas, elas vão precisar fazer um percurso de aprender a falar sobre si mesmas. Elas vão resgatar os seus ilás. Né? Então, pensar Ocã como os territórios das emoções e pensar Ori como um território que elabora o que sentimos. Então, eu tenho muito mergulhado nessa epistemologia e tenho pensado que Ori é o território que elabora o que sentimos e Ocã é o território que nutre as emoções. Então, o tempo todo, para Ori lidar saúde mental, ter uma relação em Irê, Ocã precisa nutrir Ori. Então, quando essa relação ela está desconectada, desequilibrada, né, fica muito difícil você produzir saúde mental, né, com esse processo de adoecimento. Então, assim, estratégias de cuidado da nossa saúde mental e suas lideranças religiosas. Mas para você escutar Ori, você não pode falar só com Ori, você tem que ter um espaço de escuta de Ori. Para escutar Ori, você precisa ter um espaço de autoescuta. Às vezes, uma liderança religiosa, um babalorixá, um yalorixá, ou qualquer outros cargos, né? Porque eu acho que não é só babalorixá, yalorixá, outros cargos de liderança, até os próprios Yaús Abiãs precisam de um espaço de escuta. Porque ninguém consegue ver o mundo 360 graus, gente. Ninguém consegue ver o mundo de 360 graus. Porque eu costumo pensar o seguinte, que nós temos uma circunferência grande e uma circunferência menor. A circunferência grande da vida
são os atravessamentos estruturais da sociedade, né? O racismo, o capacitismo, o machismo, a LGBTQIAPN+fobia, enfim, né? Todas essas opressões que incidem nas nossas vidas constantemente. Mas a circunferência pequena, menor, é a circunferência de atuação de Ryokan. É aí que você precisa aprender a lidar. Por quê? Porque na filosofia de Ryokan, viver é decidir. É vida de adulto. O tempo todo a gente está escolhendo. Viver é decidir, mesmo que você não queira. Mas só que você tem que decidir por você. A mudança começa da gente para pensar a nossa saúde mental de uma maneira mais abrangente, né? Então, assim, eu posso decidir as relações que eu quero para mim. Tá? Eu posso decidir sobre o início e o fim de uma relação. Eu posso decidir permanecer ou sair de espaços que me apequenam. Quando eu digo que eu posso decidir, eu não estou dizendo que é fácil ou que você tem ferramentas para isso. Eu estou trazendo aqui uma filosofia. Por mais que não seja fácil hoje, mas se você se responsabiliza por isso, você tem que aprender a decidir. Eu que decido estar aqui, eu que decido estar numa relação, eu decido quais são as pessoas que eu quero próximas e perto de mim, enfim, é você. Por quê? Porque a vida é um processo, né, constante de tomar decisões. E é na circunferência pequena que você começa a aprender isso, para pensar saúde mental. Você tem que mudar a si mesmo. Você não vai mudar o outro. Uma mangueira da uva, uma macieira da milho, que da milho é milharal. Então, assim, você não pode mudar o mundo completamente, porque não dá. Você não pode mudar o outro. Gente, vamos entender que o outro só muda quando ele quer mudar, de alguma forma. Ele tem que querer. Você não vai mudar ninguém, isso é uma ilusão. Para que tá feio. Então, você tem que mudar, buscar a mudança de si mesmo. Então, assim, o ar é flexível, a água também. Por que sermos tão rígidos diante do mercado e das nossas mutabilidades? Nós temos nós somos compostos... 5 minutos, viu, minha irmã? Nós somos compostos, né, nós somos porções ancestrais da natureza, na perspectiva iorubá. Então, nós somos essas porções. Ar, terra, fogo, água. Nós somos mais de 70% de água no corpo. A água é rígida? Por que a gente tem que ser? Por que eu digo isso? Porque talvez um dos grandes desafios de quem cuida de quem cuida é justamente ser como a água. Né? Existe um movimento geracional de que... a gente falou sobre isso lá no terreiro, na semana passada. Eu não vou fazer isso aqui porque é marmotagem. Não, conversa fiada, não. Mas só que, se você não aceita a sua mutabilidade, você vive o tempo todo em bi. E bi, em Yorubá, significa o lado... Eu não gosto de negativo, eu tenho aprendido muito isso. É o lado árido da vida, o desafio, o lado desafiador da vida, é o lado em bi. Então, ser uma pessoa de terreiro e não aceitar a mutabilidade, você nunca vai dialogar com Exu. Porque Exu é o dono do mercado. Por isso que Exu é o dono do mundo. Né? Existe o Itã que dizia que Exu estava muito triste porque não tinha nada para fazer. A Yansan, ao ver Exu triste, perguntou a Exu: por que você está assim? Por que você está triste? Não tenho nada para fazer, não tenho nada para brincar. Aí Yansan disse: o que é que você quer? Aí ele diz: eu queria um mercado. Ele diz a Yansan. Yansan faz o mercado para ele. Qual é o mercado? Aqui. Por isso, Yansan Messan Orum, né? Oyá Messan Orum, é a mulher dos novos portais. Yansan é a dona do mercado. O mercado é o filho de Yansan. Porque ela dá Exu o mercado. Exu pede e ela faz um mercado para Exu. O que é o mercado para a gente? O mundo. Né?
Então, assim, para finalizar, existe que eu tenho me debruçado, existe um conceito chamado Ipakó. Ipakó, em Yorubá, significa não seja decapitado. Não seja decapitado. Ipakó nos convoca a nutrir um equilíbrio entre cabeça e coração, né? Ipakó é uma dimensão espiritual em Yorubá, que é uma âncora que nos devolve a nós mesmos. Ipakó, do ponto de vista da psicologia e do corpo do Ará, ele está localizado aqui, Ipakó, no lóbulo occipital, né? E se ele é a âncora que nos devolve a nós mesmos e faz essa conexão, cabeça está aqui, coluna está aqui. Então, ele é essa ligação. Gente, não é à toa que nossas firmas ficam aqui. As nossas firmas, elas ficam aqui. O candomblé é uma tecnologia muito sofisticada. Eu tenho aprendido isso. Muito sofisticada e muito complexa. Por quê? Porque tudo tem um porquê. Então, a firma, quando a gente fecha a firma e faz a firmeza aqui, a gente está saudando Ipakó. Porque é justamente aqui que liga, né, a cabeça com o corpo, o coração com a cabeça. Então, nós não podemos ser decapitados, né? Ipakó, que eu não seja decapitado, né? E para finalizar, é isso. Então, se eu estou em constante adoecimento psíquico, pode ser um sinal de que minha cabeça está separada do coração. Eu estou sendo decapitado. E quando a cabeça está separada, né, do Ocan, eu tomo decisões precipitadas, mal-estar, ansiedade, depressão, distorções da realidade, psicopatologias diversas, tristeza, melancolia, resistência e mudança. Eu queria muito que muitos mais velhos estivessem aqui neste momento, porque como nossos mais velhos vêm de uma história de vida muito difícil, difícil mesmo, de muitos sacrifícios, eles precisaram aprender a ritualística, esqueceram da filosofia de Ori. Quando eu digo filosofia, eu não estou trazendo uma perspectiva academicista, não. Eu estou falando do saber. Então, não adianta dar Bori a um filho, mas você, enquanto mãe e pai, não é cura para o filho. Se eu não quero ser cura, eu não posso ser adoecimento para o filho, né? Ao mesmo tempo, como eu vivo dessa missão, porque muitos mais velhos pensam assim, a minha missão agora é essa, eu vivo para o candomblé. O que é viver para o candomblé? Tem que parar para pensar, o que é viver só de candomblé? Eu trouxe aqui diversas perspectivas para pensar Ori. Será que viver de candomblé é asfixiar Ori? Não pode sair, não pode ter um lazer, não pode estudar, não pode namorar, não pode... E aí é um movimento que muitos, não estou generalizando, mas faz um movimento que a gente também faça isso, né? Porque são nossos pais, né? Então, como diz Freud, nós somos uma extensão narcísica do ego dos nossos pais, né? Então, os pais, como acham que é o bom para eles reproduzem essa lógica. Então, assim, essa é a forma que eu estou pensando saúde mental hoje, né? A partir da epistemologia de Ori. Vivemos tempos de barbárie, né? Ataques à nossa religião, à nossa forma de pensar, à nossa forma de agir, como sempre, né? São mais de 3 séculos de colonização, mas o neocolonialismo continua aí firme e forte, né? O capitalismo é um tentáculo da colonização, né? Mas a gente precisa, enquanto povos de terreiro, ter isso. Isso aqui, esse momento. E somos as pessoas responsáveis pela continuidade disso, né? Porque não existe tradição sem continuidade. O candomblé, ele é mutável. Tradição não é imutável. Tradição não é, vai ser isso aqui a vida toda. Isso não existe. Tradição é algo que continua. Se continua, tem mudança. Então,
Hoje, pensar saúde mental sem aceitar a nossa mutabilidade é não saber o que vai levar no mercado para trocar com o Exu. É isso. Da população negra, a luta, a exigência de que nós tivemos um olhar por meio de profissionais negros sobre a nossa saúde mental se materializa nesse momento. Porque até então o que a gente tem é o olhar da psiquiatria sobre nossas doenças e com seus ideais e ideias eugenistas, não é verdade? Então, a nossa rebeldia enquanto Vodun, se não aceitar as opressões, por exemplo, será sempre patologizada, né? Entre outras coisas. Será sempre tratado como rebeldia, no extremo da coisa será medicalizada. Então, ouvir essa fala aqui me traz novas perspectivas, me traz uma nova esperança de que, a partir de então, essas categorias macro que incidem na produção da nossa insanidade mental, elas serão desconstruídas a partir daí. É isso que eu espero, é isso que eu desejo. E a minha pesquisa, enquanto mulher negra de candomblé, assistente social, mestre em saúde coletiva, caminha dentro do campo da saúde da população negra. Meu foco sempre foi as doenças crônicas não transmissíveis, mas, de um modo geral, a saúde da população negra me interessa, sobretudo saúde mental, porque eu estou nessa ponta aqui, né, de Vodunce. E como a gente está falando de saúde mental, não só da população negra, no campo mais específico, saúde mental da população, das pessoas de terreiro de candomblé. A gente, além de trazer para nossas vidas, de sofrer com o resultado do racismo em nossas vidas, o que é que o racismo nos traz? Violência, agressão, a fome, a miséria. Tudo isso nos coloca, são estressores, né? Como diz a psicologia, a psiquiatria, são estressores. Tudo isso nos coloca nesse sofrimento psíquico, sofrer com essas categorias. E quando a gente se encontra aí nas interseccionalidades dessas categorias, a gente percebe que a gente sofre mais. Se você é uma mulher preta, se você é uma mulher preta pobre, uma mulher preta pobre com filho, uma mulher preta pobre com filho de candomblé, isso a gente não sabe onde vai parar. Aliás, a gente sabe onde vai parar. Ou a gente enlouquece de vez, ou a gente dá um gritão, surupemba, né? Como a gente fala tradicionalmente, surupembar. Surupembar é uma reação natural de quem está se sentindo violentado. Não é? Então, eu digo assim, que vivo em constante conflito entre o coração e a cabeça, porque eu sou muito sentimental. Eu sou muito chorona, porque eu sinto todas essas categorias aí se articulando, e eu nessa interseccionalidade, mas eu digo todo dia, eu não vou deixar me decapitar, eu não vou me decapitar, eu não vou me render. Até porque eu sou filha de Dan, já viu pisar em pescoço de cobra, minha gente? Abençoe. Então, e ao mesmo tempo que eu resisto, eu percebo que eu estou mais doente a cada dia que eu resisto. Então, eu vejo isso em mim e eu consigo ver isso nas outras mulheres também, minhas irmãs de santo, do terreiro, minhas irmãs da religião, mulheres pretas que nem sempre são do candomblé, mas que são minhas irmãs também. Quanto mais a gente vai para cima, mais doente a gente fica. Eu fico pensando, onde é que a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? Então, essa roda não se encerra aqui, é óbvio. A conversa não vai terminar agora. E vou passar o microfone para minha amiga, irmã, colega, que vai falar do ponto de vista da psicologia, trazer a perspectiva dela, e depois eu retorno nesse assunto. Obrigado. Depois dessas falas fica desafiador, né? Com tantas contribuições importantes. E eu vim falar justamente desse lugar da clínica, que é de onde eu enxergo as mulheres pretas, as mulheres de axé. E, para mim, faz muito sentido estar aqui e escutar vocês, né? Estar aqui partilhando, trocando, porque o axé, ele é uma energia, uma mola propulsora que nos devolve muito. E quando eu digo devolver, porque, como falamos aqui, né, historicamente nos foi muito tirado. A nossa saúde mental é um
um poço que muitas vezes tiraram muitas águas, né? E o axé nos devolve muito. Então, praticamente, é impossível falar de saúde mental da população negra no Brasil sem falar dos terreiros, desses espaços onde nós podemos existir para além das narrativas que o racismo colocou nos nossos corpos. Então, hoje eu me preparei para falar aqui sobre um ponto de vista, né? Tanto do meu trabalho, mas também de como eu enxergo esse tema, que é um desafio para nós que, além de estarmos aqui falando desse lugar profissional, fazemos parte dessa continuidade, que é como é que a gente pode olhar para este tema sem falar de amor, sem falar de afeto. É impossível falar de cuidado sem falar de amor, porque aqui nós estamos falando de famílias. O terreiro é uma família, né? A comunidade é uma família. Como nós podemos pensar a comunidade do terreiro como essa comunidade amorosa? E eu gosto de pensar que falar de cuidado é falar daquilo que a gente troca aqui. É como o pai falou, né? É importante saber o que nós temos e o que vamos buscar, aquilo que nós estamos buscando quando nós adentramos esse espaço. E eu sinto que, assim, categoricamente, enquanto profissional, atender mulheres pretas de axé é atender mulheres que, apesar de estarem marcadas pelas diversas violências e pela força também, né, quer resistir, porque resistir não é gostoso, né? Resistir dói, resistir custa caro e a gente paga caro, mas mulheres que acreditam na continuidade. E eu trago isso justamente porque eu acredito que se essas pessoas buscam ajuda, essas pessoas buscam o serviço de saúde mental, elas acreditam que elas não estão vivendo aquilo que elas merecem viver. E eu acho que esse é um ponto de partida importante para nós olharmos para a nossa cabeça e para aquilo que sentimos. E pensando na comunidade, a irmã aqui falou algo que eu concordo, né? Que é sobre o olhar da psiquiatria sobre os nossos corpos. Isso afastou muito a nossa relação com falar de saúde mental. Nós precisamos perder o medo. A comunidade amorosa, que pode ser o terreiro, precisa perder o medo de falar de saúde mental para que a gente possa, inclusive, em algum momento, falar de loucura, já que é esse o medo de falar de saúde mental. Existe, muitas vezes, por conta do endurecimento, né, nas trajetórias das pessoas que constroem a comunidade do terreiro, um afastamento das emoções, do sentir, como o pai trouxe, né, assim, que acaba fazendo com que tudo se transforme num encaminhamento. Tudo vira ebó, né, gente? Tudo vira banho, tudo vira... A gente quer resolver com o que a gente tem na mão. Mas existe uma outra dimensão, que é uma dimensão da saúde física e da saúde mental, que a gente muitas vezes precisa reconhecer quais são os nossos limites. E aí eu acho que a provocação da mesa, né? Quem cuida de quem cuida, né? Muitas vezes nós estamos olhando para alguém que lidera uma comunidade e está pedindo socorro. Eu já olhei para isso no meu setting terapêutico várias vezes. E por que será que isso se repete? Como é que pode, minha gente, alguém, né, que tem tanto poder nas mãos, tanto conhecimento, né, está ali pedindo socorro? O que será que afasta as pessoas que lideram comunidades de terreiro de buscarem acolhimento ou até mesmo de aceitarem a ajuda de seus filhos, de seus irmãos, da comunidade como um todo? E aí eu acho que existe uma questão que nós precisamos olhar, né, cuidadosamente, que é, infelizmente, as heranças escravagistas, né, que atravessam esse lugar da comunidade. O quanto liderar, em algum momento, significou não ter vulnerabilidades. O quanto liderar parece que em algum momento significou qualquer outra coisa que não fosse ser uma pessoa. Será que as nossas lideranças, ao se afirmarem enquanto pessoas de muito poder e conhecimento e sabedoria, abertura para conversar com os filhos, para acolher os filhos, para cuidar, será que existe espaço para ser outra coisa? Será que existe espaço para viver uma vida onde aquela pessoa também fala de si, apenas de si? E eu acho que esse é um ponto importante, porque muitas vezes,
processo do que é entender a sobrevivência, nós esquecemos. Não esquecemos, não podemos. Não tivemos a oportunidade de olhar para si enquanto pessoas que desejam, pessoas que buscam, pessoas que precisam, que reconhecem as próprias necessidades antes, né, de olhar para o coletivo. Esse é o nosso maior desafio hoje, enquanto mulheres negras, mulheres que adentram no espaço de terreiro, porque falar de cuidado é falar de se perceber na relação com o outro. Não tem como falar de cuidado sem saber para quem. Por quê? O que é que eu estou cuidando? Quem estou cuidando? Isso é importante. Até porque todos nós temos coisas diferentes a oferecer nas relações. E eu imagino que, como eu estou aqui referenciando o pai o tempo inteiro, porque eu acho que as nossas águas passam muito umas pelas outras, né? Historicamente, inclusive. Mas porque eu sinto que, para a gente falar de continuidade, nós precisamos falar... Precisamos falar do quanto nós precisamos nos esforçar para fazer com que essa comunidade realmente seja amorosa. E esse amor é uma construção. Eu gosto muito de uma autora que se chama Bell Hooks, e ela traz essa perspectiva do amor como um ato, né? Como um verbo que se flexiona, e nós, quando escolhemos fazê-lo, nós estamos dispostos a construir. Então, é importante que a gente perca o medo, né, de falar de saúde mental, de falar de pessoas, né, que estão adoecendo, e de, inclusive, entender que muitas vezes não vamos saber lidar com isso. Muitas vezes a gente vai olhar para uma situação e diz, o que eu vou fazer? Pedir ajuda, gente. Pedir ajuda, né? Às vezes, uma pessoa mais velha não tem, né, as ferramentas, mas muitas vezes um mais novo pode ajudar, pode indicar, né? Ajudar a encaminhar. A comunidade é isso, né? Tem um provérbio africano que eu até falei essa semana num outro momento, que as trocas eram sobre infâncias negras, né? Que eu disse que é preciso uma aldeia inteira para ensinar uma criança. Eu sou uma criança, né? Então, eu preciso de muitas pessoas, né, para me ensinar. E eu imagino que nessa aldeia todo mundo tem um lugar. Todo mundo tem uma coisa para trocar. Muitas vezes, o que o outro precisa é o que eu tenho. Muitas vezes, o que eu preciso é o que o outro tem, né? Então, é muito importante que, nesse lugar de entender o que é cuidado, a gente entenda que é preciso olhar para si. Não tem como a gente falar de cuidado e só olhar para o outro, né? Olhar para si, e isso é sobre... o quanto muitas vezes, enquanto população negra e povos de terreiro, que fomos ensinados a resistir de diversas formas e a não mostrar vulnerabilidade de diversas formas, ainda temos medo de olhar e até mostrar as nossas fragilidades. O quanto isso ainda vai dizer que a gente é fraco, será? Será? O quanto isso ainda vai dizer, por exemplo, que eu não sou capaz de fazer algo porque eu tenho certa vulnerabilidade, porque eu sou chorona, que eu sou frágil, né? Será? O fato de eu ter medo de fazer algo novo, será que isso me impede de liderar, de assumir uma responsabilidade ancestral? Nós precisamos nos perguntar essas coisas, porque eu sinto que isso vira um nó na garganta histórico nas nossas famílias, nas nossas comunidades. E aí a gente vai empurrando com a barriga, dizendo para o outro, se endureça. Se endureça. Porque se eu não me endurecer, vai acontecer o quê? Eu acho que é uma coisa para a gente se perguntar. O que será que acontece se a gente não endurece? Né? E aí, identificar essas heranças escravagistas nas nossas relações é justamente não permitir que elas afetem o fluxo do nosso axé, das nossas trocas, né? E eu digo que essas heranças escravagistas acabam fazendo com que a gente reproduza violências que nos fragilizam enquanto comunidade, né? Esse endurecimento, esse enrijecimento, esse entendimento, inclusive, que saúde mental é coisa de gente fraca, né? De que cuidar da cabeça, de que buscar apoio psicológico, ou então de que reconhecer uma necessidade é uma coisa de gente que precisa de ajuda espiritual. E eu acho interessante que esse discurso ele atravessa religiões, né? Porque da mesma forma como os evangélicos dizem que depressão é falta de Deus, muitas vezes a gente quer resolver problemas, né, de saúde mental com bori,
né? Com banho. E não que não ajude, mas existe uma necessidade da gente compreender que existem coisas que estão no campo de outras ferramentas, né? E que nem tudo precisa ser resolvido aqui, né? E apenas com essas ferramentas. A gente precisa entender que, da mesma forma como historicamente a psiquiatria disse, né, que a gente não tinha alma, que a gente não tinha subjetividade, que a gente não tinha identidade. Tem uma autora que eu gosto muito, né, que é a Neuza Santos, que ela diz que a autonomia é quando nós, pessoas negras, assumimos uma narrativa sobre nós mesmos. Então, esse é o espaço onde nós podemos dizer quem somos, né? Quando você se afirma aqui, de onde você é, o que você é, você está dizendo quem é você. E isso é uma forma de você contar a sua história. O terreiro, o axé, é esse lugar que nos devolve essa possibilidade. Então, esse espaço, ele também pode ser um lugar onde a gente pode encontrar caminho para cuidar da gente de outras formas, né? Então, eu gosto de pensar que essa mesa aqui, nesse momento, é uma forma da gente colocar mais uma mão, né? Dar mais uma mão no sentido de agora nós podemos enxergar que existem pessoas construindo saúde mental numa perspectiva que acolha as nossas subjetividades, que acolha a nossa ancestralidade e mais, né? Eu acredito muito que, infelizmente, a psicologia ela bebe muito de uma água assim higienista, e quando eu digo higienista, assim, é tudo esbranquiçado, é tudo muito limpo, é tudo muito clean, sabe? Não faz muito sentido pra gente. Olha pra gente, não tem nada de clean aqui, né? E eu gosto de pensar que quando a gente se propõe a construir esse lugar de escuta, esse lugar de acolhimento, nós estamos indo no contrafluxo do que a psicologia diz que é certo, né? Do que a psicologia diz que é cuidado. Então, se o cuidado, se o amor é uma construção, como é que a gente pode fazer da comunidade esse espaço onde nós podemos também construir estratégias de saúde mental para nós? Então, acho que diante de muitos atravessamentos, existe uma necessidade da gente reconhecer a fertilidade que esse lugar tem, inclusive para que a gente possa, né, continuar fazendo, continuar sendo, continuar devolvendo aos nossos antepassados, continuar devolvendo aos nossos mais velhos o que nós recebemos e até dando mais, né? Porque eu sinto que quando nós escutamos o mais velho falar da história e nós nos mobilizamos e entendemos a grandeza daquela trajetória, nós estamos entendendo que aquela pessoa existiu e resistiu e que abriu os caminhos para que a gente pudesse estar escutando aquilo com carinho, com afeto e com a escutativa que nós temos. Então, eu acho que o axé, né, em alguma medida, ele tem uma função, assim, já para encerrar um pouquinho esse bloco, né? Ele tem uma função primordial na vida das pessoas negras, que para mim é muito nítido na clínica, que é devolver o nosso brilho. O axé, ele tem essa função. E devolver o brilho significa que as pessoas muitas vezes chegam nesse espaço completamente apagadas pela violência do racismo, pela violência estrutural, muitas vezes pelas perdas cotidianas. E o axé vem e traz essa flecha de esperança. E devolver o brilho é um processo coletivo. Nós precisamos continuar fazendo desse lugar um lugar onde a gente se banha, onde a gente se nutre, mas também a gente devolve. Minha irmã, eu quero reformular uma pergunta. Eu vou fazer novamente a pergunta a partir da sua fala. Porque, assim, uma inquietação que eu tenho que, assim, eu não consigo dormir com essa inquietação. Todo dia eu me pergunto. Eu não deixarei de ser uma mulher de axé. Eu não vou resolver as minhas questões saindo da minha religião, muito menos saindo do meu terreiro. Porque eu tenho uma ligação com essa casa que precede mesmo a minha existência, né? Tem um Itão que conta que, na verdade, eu sou bisneta de uma ogorense dessa casa, né? Edith Ogorense, filha de Emiliana, e
antes mesmo de eu nascer, já se dizia na minha família que ia nascer uma garota que ia receber esse mesmo vodum, e calhou que realmente eu nasci e recebo o mesmo vodum. Exatamente. Então, a minha família está nessa casa há muitas gerações. A gente sabe que o terreiro foi construído por muitas famílias, então eu sinto que eu sou... Eu até me confundo mesmo com a própria cumieira, e eu carrego em mim essa questão de sou filha da cumieira, eu preciso ser o ajô da minha casa, eu preciso ser a diplomata da minha casa, eu preciso unir as pessoas, eu preciso estar ali para movimentar para a manutenção da casa. Mas também, quando eu me sinto desrespeitada, eu brigo, eu grito. Mas isso não significa que eu não vou voltar. Se não me respeitar, eu vou gritar, vou brigar, vou continuar na minha casa, entende? Então, eu fico me perguntando todos os dias, para além da questão de já sabermos que o racismo é um determinante da saúde da população negra, qual é o papel do terreiro em reformular essas relações? Porque a gente sabe que o capital adentrou e vem adentrando os terreiros ultimamente, trazendo suas necessidades, não é? Então, nós não somos uma família quando queremos ser. Mas em muitos lugares essa relação de família já modificou a ponto de ser um mercado. É um lugar onde você compra um bori, é um lugar, se você não tiver dinheiro para pagar uma folha, um búzio, é capaz de você não ter acesso a essa saúde. Isso é essa tecnologia que a religião pode oferecer, não é? Tem lugares ainda assim. E nós estamos caminhando para que isso seja cada vez mais realidade dentro da religião. É tudo muito caro, então muitas vezes uma pessoa pobre deixa de ter os cuidados necessários porque tudo é muito caro. E eu não estou falando da mão da mãe de santo, não estou falando dessas tabelas que tem por aí pela internet, de 7 mil, 30 mil, 40 mil. Eu não sei, nem sei quanto é que custa fazer um santo, porque quando eu fiz santo, a comunidade se reunia, eu sou de um tempo que a comunidade se reunia para fazer o santo, daquele vodum vai nascer. Eu sou desse tempo, então, e também eu sou do tempo que não se diz de onde veio aquilo que se gastou com Iaô. Então, eu sou grata ao meu Zogodobogum e às pessoas que trabalharam na minha feitura, minhas irmãs também passaram por isso. Então, eu fico pensando, à medida que essa necessidade do capital vai transformando o candomblé num comércio, os cuidados em produtos, eu fico pensando, qual é o papel do candomblé na produção desses estressores, sabe? O que é que o candomblé está fazendo para... O candomblé está olhando para dentro de si, está conseguindo se perceber como um local de reprodução dessas opressões e, portanto, um lugar de reprodução, de produção e reprodução dessa insanidade mental, sabe? Eu me pergunto todos os dias e eu tenho esquecido bastante, por exemplo, a violência externa sobre nós. Porque eu digo sempre, a gente avançou muito frente aos evangélicos, por exemplo. Hoje temos leis que pode até não funcionar direito, mas nos defende. Há 2 décadas não tínhamos leis que nos defendessem enquanto religião, nosso direito de culto e coisa e tal. Então, frente a esses, nós já avançamos bastante. Agora, a questão e com nós mesmos, pessoas de candomblé, eu com meus irmãos dentro da minha casa, eu com minha comunidade religiosa, que é muito maior do que a minha casa, porque a gente sabe que no mundo do dinheiro, se você for branco, você tem mais atenção. Se você for no mundo machista, se você for homem, você tem mais atenção. Sabe? Então, todas essas coisas que definem o seu acesso à saúde mental. Sendo uma pessoa de candomblé, uma líder religiosa, como eu me posiciono diante disso? E sobre a questão do cuidar de quem cuida, que a gente está tratando disso o tempo todo, cuidar de quem cuida. E aí eu vou trazer o que eu vejo sobre a minha Iá, né? Minha Iá tem uma responsabilidade muito grande, que ela tomou posse de uma casa tricentenária muito nova. Então, eu não digo que era a Bian da casa, porque quando eu fiz santo, logo após a posse de minha mãe de santo, eu via dizer que o Bogum não tem a Bian. Se o Vodum trouxer, caiu aqui e fez. Se o Vodum não trouxer, então
Então, se esperava o Vodun trazer. E foi assim comigo, foi assim com minhas irmãs de santo. Eu não fiquei aqui esperando o dia que ia bolar. Eu sei que bolei em casa, o Vodun chegou em casa e me trouxe. E aqui estou eu até hoje. Então, parte dessa vivência eu não tive. É bom ser a Bian, porque você vai vendo o lugar que você está. Tem a vivência que é permitido a Bian, que ele pode aprender, ela pode aprender coisas que, né, é própria daquela fase. Esse momento de Abian eu acho bastante interessante, mas eu vejo o exemplo da minha mãe de santo, que é uma mulher muito amorosa, mas ela precisa ser dura porque ela sofre muita pressão. Ela sofreu pressão logo de início quando foi escolhida por Azonsul para sentar nessa cadeira. Muitas pessoas não queriam que ela sentasse porque ela era muito nova. Existiam os argumentos mais desonestos para que ela não sentasse. Como ela é uma mulher de comunidade, se falava de tudo. E aí, até hoje, eu percebo que existe essa correlação de forças. Todo mundo tenta puxar um pouco para si e aumentar o seu poder. E todo mundo quer aumentar o seu poder dentro dessa religião. Eu não estou falando dentro dessa casa, eu estou falando dentro dessa religião. Então, o que eu vi há 20 anos, hoje já modificou bastante, né? As tradições vão mudando, até desaparecer completamente. E aí, pelo exemplo de minha mãe, eu vejo que o quanto que ela sofre a pressão externa para poder estar nesse lugar. E ela não pode abrir a guarda. Ela não pode abrir tanto, sabe? Ela tem um momento dela de amor, a gente precisa reconhecer o que ela sofre. Ela é uma única mulher numa família de muitos homens. Ela é a única mulher, ela é a mulher, né? A mãe de santo dessa casa. Uma das poucas casas matriarcais que nós temos no Brasil hoje. E se a gente perceber, a maioria das casas hoje tem homens liderando. Então, e eu sinto que há uma pressão muito maior sobre ela por estar numa casa que precisa ser sempre liderada por mulheres, porque todo dia tem um questionamento, todo dia tem uma pressão para abertura, para mudança, sabe? Todo dia. Então, eu fico pensando, realmente, quem cuida de quem cuida, porque se ela não tiver cuidada, se ela não tiver bem, como os filhos dela estarão, sabe? Sim. E aí, o que é que eu penso sempre? O terreiro precisa ser o lugar que vai combater, que vai dizer assim, não, eu não quero essas coisas que nos adoecem, eu não quero essas coisas que nos transformam em seres desiguais dentro de um lugar que nós deveríamos ser. Né? Porque se a gente vem de um histórico de luta em uma sociedade racista e desigual, se a gente cria quilombo para poder fazer frente a essa desigualdade, porque aqui dentro seremos desiguais, sabe? Diferentes não, que somos diferentes mesmo, mas desiguais. Porque quem tem dinheiro, eu digo aqui dentro da religião, porque quem tem dinheiro vale mais do que quem não tem? Por que homem pode valer mais do que mulher? Porque, sabe? Todas essas opressões que existem lá fora operam livremente dentro dos terreiros. E isso é responsabilidade nossa. Não deixar que se reproduza, não deixar que se cresça. Essa cabeça a gente tem que cortar. Não é? É responsabilidade nossa. E eu acho que o Bori não vai curar o Ori que está sofrendo opressão, essa opressão macro que o Babá trouxe aqui. O Bori não vai ser capaz sozinho de cuidar de uma cabeça que está sofrendo racismo, que está sofrendo gordofobia, que está sofrendo transfobia, dentro daquele espaço onde ele não pode sair. Que assim, eu não posso sair, tem a questão da escolha, mas eu não tenho escolha. Estou falando no meu caso, eu não tenho escolha. E nem se tivesse eu sairia, entendeu? Porque eu sou filha dessa casa e pode ser que as outras pessoas sintam a mesma coisa. Eu tenho que sair daqui para eu estar melhor, às vezes tem que sair mesmo, mas ela vai para outro terreiro. Lá naquele terreiro ela vai encontrar a mesma coisa que encontrou no outro. A mesma gordofobia, transfobia, xenofobia, todos esses ismos, o racismo. Se encontrar nos outros terreiros as mesmas coisas que encontramos na nossa casa, então o problema perdura.
Então, o nosso problema é muito maior do que a gente acredita que seja quando nós nos colocamos como reprodutores, produtores desses estressores que nos adoecem. Isso que eu queria. Olha, eu acho que dentro do que você trouxe tem muitas camadas, e eu vou falar de uma camada que eu acho que é o que eu consigo compartilhar, né? Acho que pai também pode trazer mais coisas sobre o lugar dele, né? Mas eu sinto assim que essa pessoa, essa mulher grandiosa que é a Iá desta casa, ela é uma pessoa. E eu gosto de pensar que nós temos uma certa responsabilidade com as nossas cabeças, né, com a nossa saúde mental, que é assim entender até onde vai essa despersonalização que é o coletivo muitas vezes. Então, por exemplo, eu vou fazer minha parte, né? Então, vamos pensar que antes de lavar as crianças, nós temos que lavar as joias, né? Nós temos que aprender a lavar as nossas joias, porque a nossa respiração, ela é muito preciosa. E quando eu trago isso, não é dizer que o coletivo não seja importante, mas nós precisamos aprender qual é o fortalecimento que nós precisamos, inclusive, antes de estar na comunidade. Eu sinto que muitas vezes existe uma cobrança velada e não velada desse lugar político que é ser uma mulher de comunidade, que é ser uma liderança de terreiro, que muitas vezes cobra que esta pessoa não seja uma pessoa, seja tudo, vários títulos. Né, vários títulos, mas existe uma pessoa que está ali sustentando tudo isso. E nós precisamos olhar para esse sentir, para essa subjetividade. Eu acho que quando o pai traz, né, na narrativa dele sobre viver para o candomblé, eu já escutei muito isso nos meus atendimentos, e é muito nítido que esse viver para o candomblé significa anular a si. Muitas vezes. Porque viver para o candomblé é um emprego de dedicação exclusiva, né? Nós estamos falando de uma pessoa que vai viver 24 horas disponível num plantão, cuidando dos outros. Cuidando dos outros. E no Brasil, o cuidado é um trabalho não remunerado e feminino. A gente não pode perder isso de vista, porque a gente não pode romantizar esse cenário. Então, quando nós falamos de viver de candomblé, nós estamos falando disso. Tudo vem dali. Eu coloco todas as minhas expectativas, todas as minhas necessidades naquele espaço. E o que é que sobra? O que sobra? A gente sabe que sobra. E aí é onde eu acredito... E aí é onde eu acredito que vem Oxum dizendo que nós precisamos lavar as joias antes de lavar as crianças, porque as nossas joias, elas são muito importantes para nós. Para que a gente possa ser, nós precisamos primeiro estar aqui presentes, sabe? Cuidando de si. Não dá para ignorar o que a gente sente para ver a criança chorando. Não dá, senão a gente não vai conseguir dar conta das duas crianças chorando. É verdade. Então, minha irmã, eu acredito que sim, nós temos um papel que é coletivo nessa construção. É um papel que é coletivo de entender o cuidado, mas também de olhar para essas pessoas como pessoas. Pessoas com falhas, necessidades, né? E que muitas vezes vai dar o que tem. E muitas vezes o que tem não é o que a gente precisa totalmente. A gente vai precisar de mais muitas vezes. E aí cabe a nós entender a nossa escolha de andar, né? Ver o que é que a gente precisa. Mas eu acho importante porque veja como essa narrativa vilaniza muitas vezes essas pessoas. Colocam essas pessoas ou como grandes heroínas ou como grandes vilãs. E nós precisamos, às vezes, medir a mão para olhar para essa pessoa e ver que muitas vezes aquela voz está ali dando hilar, mas o corpo é frágil. O corpo, muitas vezes, precisa de outras coisas que a boca não vai dizer, mas a pessoa precisa ter a responsabilidade também de olhar para si e reconhecer as suas necessidades. Historicamente, as mulheres negras, elas muitas vezes foram levadas a não falar do que precisam. Elas estão muitas vezes dispostas a olhar para o outro, né? Ver o que o outro precisa, o que o outro tem, o que o outro não tem e dizer. Mas nós precisamos fazer esse exercício, né, de olhar para si, reconhecer as nossas necessidades e estar muitas vezes aberto a
enxergar nossos líderes como pessoas que também têm as suas falhas, né? Têm as suas fragilidades, né? Têm as suas lacunas, mas que também, apesar de tudo isso, são esses faróis, né? Para a comunidade, porque eu vejo as lideranças nesse lugar, né? Como esses faróis que iluminam o caminho também, né? De cada pessoa que faz parte. Então, eu olho assim para essas questões, né? Eu enxergo desta forma. Nós temos muitos desafios, né? Enquanto trabalhadores da saúde mental, que é assim, quebrar com algumas heranças, como eu disse, né, escravagistas, de crenças de que não tem jeito, que não tem caminho, que não tem como escolher assim, porque gera culpa, né? E aí a gente vê pessoas que têm dificuldade de colocar limites nos outros, né? Que têm dificuldade de reconhecer como é que posso construir uma relação saudável com alguém que está dentro dessa comunidade, porque eu não sei colocar um limite, sabe? Enquanto o outro me acessa, enquanto eu acesso o outro, e que espera tudo daqui. E a gente precisa entender que, eu acredito pelo menos, né, que esses são os lugares que nos despontam para o mundo, que vão nos levar, inclusive, a dizer assim, olha, você está pronto para buscar mais em diversos outros lugares, a conhecer diversas outras formas de você se cuidar, diversas outras formas de você se olhar, se amparar. Então, eu enxergo que a gente precisa entender que isso aqui não é o todo, que nós podemos também estar em diversos lugares, né, fazendo movimentos de autocuidado, mas também que é isso, né? A gente precisa respeitar também o limite dos espaços, né? Eu vejo assim, passar para Pai. São as nossas águas, Eu sempre costumo dizer que a África pré-colonial é a África antes do ódio. É a África antes do ódio. E o terreiro é um espaço que a gente ainda consegue se nutrir de alguns dispositivos pré-coloniais, porque são dispositivos de resistência. Eu vou contar um pouco rapidamente da minha história, né, que vocês vão entender. A minha casa é uma casa antiga. Minha mãe de santo é uma Elorixá iniciada com 76 anos de iniciada. 76 anos de iniciada para Logum Edé. Uma casa antiga, minha mãe de santo, enfim, né? Como a história de muitas mulheres negras, né? Tem uma história de força, de resistência e também de muita dureza mesmo, porque em algum momento elas entenderam que para chegar em algum lugar tinham que ser duras. A lógica do sacrifício é muito presente, né, no discurso da minha mãe, que é minha avó também consanguínea, né? Eu fui iniciado em 2021, né? Eu fui iniciado em 2021, em agosto de 2021, e nessa iniciação, Logum Edé entendia que eu tinha que receber o que era meu, né? E aí eu recebi um cargo de Logum Edé, né, da casa. Quando eu recebi o cargo, eu passei enquanto Abian, 25 anos como Abian, 25 anos como Abian. Quando eu recebi, né, que eu não esperava, eu queria, né, fazer iniciação ao culto de Oxóssi, ser um Iaô. Depois que eu fui iniciado, eu entrei numa lógica que é uma lógica muito parecida com essa história de minha mãe, né? Que é a lógica, primeiro, de ser reconhecido por ela, porque a narrativa de que eu possa ser o sucessor é muito forte, né? Porque sabemos que muitas vezes o candomblé traz essa tradição de herança consanguínea, né? Então eu entrei nessa onda. Ser reconhecido, ela acompanhou muito isso. Ser reconhecido, mas só que para ser reconhecido você tem que operar na lógica do sacrifício constantemente. 24 horas, né? Então, assim, eu sou um homem preto, homossexual, né? Recebendo o cargo de Otumba Baibé da casa, neto da Yalorixá. Então, assim, eu entrei nesse movimento violento. Eu definhei. Ela tá aqui, não me deixa mentir. Eu já sou magro, né? Eu definhei de uma forma que eu pensei até que eu estivesse
com algum câncer. Berulochocutor. De tão magro que eu fiquei. Por quê? Porque eu entrei nessa lógica do sacrifício a qualquer custo, então isso afetou a minha relação, meu casamento, isso afetou minha relação comigo mesmo. Ela dizia assim, cadê aquela pessoa que eu conhecia, que era sorridente e tudo? Eu não sorria. Eu não sorria. E aí eu precisei fazer um movimento de mergulho, né? Porque sankofa não é retorno, é mergulho, né? Para entender qual era o projeto da orixalidade comigo e qual era a minha importância para a comunidade. E repensar a rota era ir também de encontro à filosofia que essa mãe achava que eu deveria, né, cumprir. E aí, por que eu trago isso? Porque a gente não pode deixar não pode nunca esquecer que Candomblé é uma religião brasileira. Tá? Candomblé é uma religião brasileira, afro-brasileira é brasileira. É atravessada por todas essas matrizes coloniais, né, que a gente vê. Essa lógica do sacrifício, de não viver é sentir, pero no mucho, né? Até aqui você pode sentir, aqui não. Então, é desafiador, porque o Candomblé é uma religião exigente. Gente, não vou pro play. Não tô na Disney. Candomblé é uma religião exigente, porque partilhar com outro é difícil. É partilha, você aprende no terreiro, né? Então, assim, tem que estar ali para aprender, tem que estar. É assim que ela diz. Se você não estiver aqui, você não vai aprender, né? É uma religião, não é para qualquer um, não. Esse negócio de candomblé, de portas abertas, eu entendo a noção política disso, mas quando a gente vai lá pro Boucher, a gente entende que, assim como nem sempre psicoterapia é para todo mundo, né, minha filha? Candomblé também não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, porque a gente tem essa romantização de que senão você acaba sendo o ladrão de axé. O que é ladrão de axé? É uma pessoa que não tem vontade de ir, não tem sentimento, não vive o sentir no candomblé, não produz sentido, está ali a pulso, está ali porque está obrigada ali a estar. O orixá não se sente bem, o axé não circula, você só está roubando. Mesmo sem querer, você está roubando o axé, levando para casa. Você está partilhando alguma coisa? Se você está num lugar que você não quer estar, você vai trocar o quê? Angústia, tristeza. É isso que você vai trocar: ódio, mágoa, feridas. Então, assim, veneno, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa, enquanto barco, desconstruir. Então, assim, para mim, minha mãe, eu não posso entrar nessa onda de vilanizar, porque eu já fiz muito isso. Hoje eu paro e digo assim, não é isso. Não é isso. Converso com meu ori. Não pode ser dessa forma. Mas eu sei que ali é o caminho dela e foi o que foi necessário para ela fazer com as ferramentas que ela tinha daquela forma. Mas as minhas ferramentas são outras. Meu nome é Odelaió, ela é Leodomim.